Fala geral, Mamute na área. Pessoal, jogos para sábado, né? Começamos aqui às 4h30, né? O jogo do Fluminense contra o Palmeiras, um jogo extremamente importante para a parte de cima da tabela, né? A gente vai ter aí um Palmeiras com 48 pontos, primeiro colocado, atrás aí do Flamengo, apenas 6 pontos, né? O Fluminense, por sua vez, está em quarto colocado com 35 pontos. Acredito que vai tentar se manter aí entre os 4. E esse jogo aqui é extremamente importante para ambos as equipes, principalmente a gente vendo aqui um Fluminense que não está numa fase tão boa, mesmo jogando em casa, vai pegar um Palmeiras que tem as suas, pelo menos jogando fora de casa, um time bastante intensivo, né? Olhando aqui o retrospecto de mercado, a gente tem uma tendência aqui de pelo menos 3 gols. Pelo menos o mercado está esperando essa probabilidade, lembrando que é um jogo extremamente faltoso, principalmente para o Fluminense aí. Devemos ter um pouco de cautela referente a faltas, né? Então, o senso de urgência aqui para a equipe da casa vai ser bastante interessante, e os últimos jogos entre eles teve uma tendência aí de pelo menos 2 gols. E aquele jogo 8-80 que a gente tem que ter um pouco de cautela, né? Olhando aqui o retrospecto do último jogo, o Fluminense em 2025 perdeu por 2-1. Acredito que a gente vai ter um cenário aqui bastante de superioridade aí, né? Para ambas as equipes, momento de superioridade aí para ambas as equipes. E para você trabalhar aqui em finalizações pré-live, acredito que a gente vai ter uma tendência, se a gente for olhar esse último jogo entre eles, foram 17 finalizações para o Fluminense. Evidentemente aqui, claro que pela necessidade do placar em converter após o segundo gol do Palmeiras, a gente teve um pico de elevação muito mais intenso nesse segundo tempo. Então, esperando aqui um cenário muito mais reativo por conta do Palmeiras, acreditando que o Palmeiras possa dar trabalho aqui para a equipe do Fluminense, vocês podem trabalhar pelo menos aí finalizações no segundo tempo para o Fluminense. Tem sido bastante interessante aí em finalizações no segundo tempo, uma tendência aqui desse primeiro tempo no HT aí ser um pouco mais respeitoso, né? Um pouco mais trancado, principalmente de forma defensiva por conta do Palmeiras. O Palmeiras é uma equipe que é bem organizada aí atrás da sua linha defensiva, né? Já para contexto de finalizações aqui para a equipe do Palmeiras, acreditando que o Palmeiras vai tentar abrir esse placar. Se abrir esse placar, não vai ter tanta finalização. Acredito que vocês devam entrar aqui apenas no time da casa, principalmente pelo senso de urgência de estar jogando em casa. Então vai gerar alguns momentos de superioridade, viés de ataque constante aqui, vai criar um volume inicial ali, principalmente estar jogando em casa no segundo tempo. Então, em termos de geral, vocês pegarem essas finalizações para o Fluminense, pelo menos aí 13 finalizações já está de bom tamanho, e 5 a 7 finalizações nesse segundo tempo é bastante interessante. Acredito que vocês vão ter uma precificação de odd aqui de pelo menos 1,40. Acredito que já está de bom tamanho, beleza? Lembrando que essas partidas que são consideráveis, pelo menos jogos parelhos, você tem tendência aí de trabalhar esse jogo no ao vivo. Se vocês entrarem nesse pré-live, evidencie pelo menos colocar prioridade para o time da casa e não para o Palmeiras, que pode complicar a vida do Fluminense, que não está numa fase tão legal, beleza? Olhando aqui também o cenário das 18h30, a gente vai ter Atlético Paranaense contra o Bragantino. Aqui é aquele jogo que a gente vai ter pelo menos um viés de finalizações para ambas as equipes. Se vocês entrarem aqui nesse contexto para finalizações em ambas as equipes, a gente pode trabalhar em viés aqui de momento de superioridade. Olhando aqui o último cenário entre eles foi em 2024, o Bragantino acabou ganhando. Evidentemente aqui o Bragantino era outro Bragantino, a gente tinha pelo menos uma formação muito mais ofensiva. O Atlético Paranaense não mostrava tanto esse poder assim jogando em casa. Já esse ano o Atlético está mais organizado. Acredito que o Atlético aqui vai dar trabalho para o Bragantino, e a gente pode pegar finalizações aqui em contexto de ambos, principalmente se esse gol sair ainda no HT. Então, para momentos aqui de times superiores, marcação, pressão e pico de elevação jogando em casa, acredito que a gente respeitando, claro, o Bragantino, a gente pode tendenciar a trabalhar aqui nessa casa de 14 finalizações para o Atlético Paranaense. Evidentemente, claro, se vocês pegarem essa linha
24 horas antes, né, um dia antes aí do jogo acontecer, vocês podem pegar uma margem aí de uma precificação totalmente desajustada e vocês podem trabalhar nesse contexto de finalizações que eu mencionei para o Atlético Paranaense, pelo menos aí 3 chutes ao alvo para vocês não esticarem tanto essa corda para chute ao alvo. Já para o Bragantino, perdão, vocês podem trabalhar na casa de pelo menos 8 a 9 finalizações. O Bragantino tem tendência de finalização de fora da área e o senso de urgência de chute curto, médio e longa distância aqui e o perde pressiona vai ser para o Atlético Paranaense, então vai ter um pouco de desespero aí chutando de fora da área para o Bragantino. Se vocês trabalharem essa linha aqui, evidentemente, claro, no pré-live, como eu havia mencionado aqui um dia antes, beleza? Então, olhando o cenário para o ao vivo, vocês podem pegar uma oportunidade ali, pelo menos nos 40 minutos do HT, tentando trabalhar para o time que estiver perdendo, principalmente aí, se for o Bragantino ou o Atlético Paranaense, vocês podem pegar o censo ali de 7 a 8 finalizações, uma precificação de 1,40 já está de bom tamanho, beleza? Agora passando para as 9 horas, jogo de São Paulo e o Curitiba, também pelo Brasileirão. O São Paulo aí tá vindo da sequência não tão positiva, mas a gente teve um último jogo da Sul-Americana que empatou fora de casa. A gente vai ter uma tendência de um São Paulo muito mais agressiva, né? Acredito que está tendenciando a melhorar o último jogo. As finalizações aconteceram. Já o Coritiba é aquele time que é bastante organizado na parte defensiva. O mercado está esperando aqui uma tendência de 3 gols. Se tem ambas marcam, a gente pode trabalhar essas finalizações aí para ambas as equipes, embora o ideal é vocês trabalharem sempre o time da casa. Olhando aqui em 2023, o São Paulo ganhou de 2-1, um cenário de pico de elevação bastante intenso aí nesse primeiro tempo, um pico de elevação e o senso de urgência gerando momentos de superioridade foi bastante intenso por conta do São Paulo, e a gente pode trabalhar esse HT. Embora o São Paulo tenha um retrospecto de não finalizar tanto, por ter uma transição muito mais lateral, vocês podem trabalhar nesse jogo aqui, principalmente em contexto geral, olhando um retrospecto de senso de urgência se esse gol não sair, e a longo prazo a gente tem uma tendência de finalizações muito mais over para vocês entrarem para o São Paulo. Já para o Curitiba, acredito que o Curitiba é um time que a gente só pode trabalhar evidentemente aí se estiver perdendo, então a gente só vai mencionar aqui, mensurar apenas o time da casa, olhando aqui o cenário de senso de urgência. Então, para esse jogo, uma tendência de 13 finalizações para o São Paulo e pelo menos aí 4 chutes ao alvo para vocês entrarem nesse pré-live. Já para o live, vocês podem trabalhar aqui no senso de urgência. Se o time ainda não abriu o placar no HT, vocês pegarem mais 6 finalizações nesse segundo tempo. Geralmente, antes de fechar o mercado no intervalo, vocês conseguem trabalhar aí uma odd muito mais ajustada e muito mais gorda e referente ao ajuste do mercado, beleza? Lembrando também que essas finalizações para chute de segundo tempo é bastante interessante se esse HT ainda tiver em 0 a 0, mas acredito que trabalhar no senso apenas de 2 mercados, olhando o longo prazo, acredito que seja muito mais rentável e viável que se trabalharem com 3 mercados em conjunto, beleza? Então é isso, pessoal. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece aí de deixar o seu like para a gente dar continuidade no projeto.